Deputado, a gente vive num país e hoje a sensação é que 2021 ainda não aconteceu, mas as eleições de 2022 já começaram. Com base nesse cenário, a impressão que fica é que a agenda do Palácio do Planalto parece estar um pouco travada. E agora o senhor mesmo falou que fica sobrestada a agenda de reformas, a tributária, a PEC 32, a reforma administrativa, a MP da Eletrobras. Essa, aliás, tem inclusive prazo, né, para caducar. O PL dos Correios. O que de fato vai andar dessa agenda no Congresso Nacional em 2021? Porque 2022 é muito difícil com o calendário eleitoral. Sim, tudo isso vai andar. Nós vamos votar essas matérias neste ano. A tributária apenas é que é a dúvida, porque se ela começar na Câmara, vai ser ágil, porque o relator da Câmara, deputado Aguinaldo Ribeiro, já tem o texto pronto. Se for começar pelo Senado, aí um senador vai ser designado e vai ter que fazer um relatório, vai ter que ouvir todo mundo, então demora mais um pouco. Eu espero que comece pela Câmara e que a gente possa abrir o debate. É muito complexa a reforma tributária, muito difícil, mas vamos avançar. Pelo menos se nós iniciarmos a votar, já é uma grande coisa. Constantino. Deputado, o que essa decisão do Supremo em relação ao ex-presidente Lula e agora a sua elegibilidade até aqui, né? O que isso tem impactado no cenário político, na Câmara e na agenda de reformas, alguma coisa ou não? O que isso tem gerado de influência em Brasília? Eu diria que na agenda não tem influência sim na composição das forças para 2022. O presidente Bolsonaro deve manter a sua base de apoio, o presidente Lula já foi apoiado pelo centro, né, e pode, portanto, tem boa relação com os partidos, mas a tendência atual qual é? Polarização, Lula-Bolsonaro. Porque os outros 10 candidatos que vão disputar vão dividir um espaço e não conseguirão levar alguém para o segundo turno. Então, se tivermos um segundo turno do Bolsonaro, as outras candidaturas ficam praticamente inviabilizadas. Então, o governador Dória já retirou o seu pleito, o ministro Mandetta já falou que não quer, que o DEM não precisa cabeça de chapa. O ministro Sérgio Moro, esse também está sob fogo cruzado, né? Então, eu acho que acaba que polariza mesmo, né? Vão ficar os dois no páreo. O presidente Lula terá os seus processos deslocados para a Justiça Federal de Brasília e poderá ter também decisões sobre esses processos até o processo eleitoral. Ele não ficará inelegível, porque dificilmente teremos decisões de segunda instância, ou condenando em algum desses processos, né, ou absolvendo também em segunda instância. Mas, provavelmente, poderão ter decisões de primeira instância. Então, o presidente Lula é muito competitivo, e a lembrança do seu governo é boa da população, mas tem um grande passivo pelos ataques que sofreu, alguns agora tidos como injustos. E o presidente Bolsonaro também é o favorito, né? Ele é o franco favorito, porque tem o governo na mão e, obviamente, terminada essa pandemia e todos vacinados até o final do ano, 2022 será um ano de prosperidade que deve favorecê-lo. Deputado, o senhor já disse que a Câmara dos Deputados está, neste momento, muito voltada para o combate à Covid, né? Então, que pautas de apoio a esse combate a gente pode ter ainda votadas na Câmara? Bem, semana passada votamos uma lei do senador Rodrigo Pacheco que autoriza, inclusive, a compra de vacinas pelo privado, né? Desde que doe tudo para o SUS, até que se vacine os 77 milhões de prioritários. Depois, o que ele comprar, o privado, fica com metade e metade vai para o SUS também para continuar agilizando a fila de vacinação. Nós autorizamos o governo a assumir aquela cláusula de responsabilidade da Pfizer, que o governo não podia assumir, mas com a lei votada,
pôde assumir e contratar com a Pfizer e com outras que não querem se responsabilizar, fábricas de vacinas que não querem se responsabilizar por qualquer efeito colateral da vacina posterior, a responsabilidade ficará para o governo. Nós votamos uma lei para autorizar. Por isso que não foi comprado Pfizer anteriormente, porque não tinha autorização legal para fazer, né? E aí, também, essa semana, o único item da pauta de ontem foi esta lei que autoriza os privados, empresários, a comprarem leitos da rede privada e colocá-los à disposição do SUS, do gestor local do SUS. Portanto, esses leitos vêm para ampliar a fila de quem já está na fila pela ordem, não tem privilégio para ninguém. E eles receberão incentivo fiscal para deduzir no imposto de renda esse investimento que está estimado neste ano em 2,5 bilhões de reais. Então, nós estamos votando pauta Covid aqui, o tempo todo, né? Então, é importante as medidas provisórias de crédito para a Covid, nós temos votado. Então, está tranquilo. A Câmara e o Senado têm atuado na Covid, mas têm feito outras votações em paralelo, né? O que o presidente Arthur Lira está propondo é que só se trate de Covid por 15 dias. Líder, eu queria saber um pouco sobre o auxílio emergencial, né? Foi aprovado nesse primeiro momento para 4 meses. O senhor acha que, dado o recrudescimento da pandemia, a lentidão das vacinas, será necessário talvez estender, existe essa possibilidade de estender o auxílio emergencial por mais alguns meses? E também sobre os outros programas que devem ser votados, né? Redução proporcional de salários e jornadas, uma redução do Pronamp, por exemplo, outros programas que podem ser aproveitados e votados para ajudar também na parte econômica nessa crise. O presidente do Senado, Pacheco, está insistindo num refinanciamento de dívidas tributárias dos contribuintes. Há um estudo sobre voltar com redução e suspensão de jornada de trabalho, onde o governo paga o valor da redução e o valor integral do salário quando há suspensão, e também poderemos ter mais dinheiro no Pronamp, né? Mas dessas medidas está encaminhado apenas a questão de um esforço para apoiar as empresas de um modo geral, uniformemente, não escolhendo setores para serem apoiados. Eu acredito que na questão que nós estamos falando do apoio à economia, nós teremos medidas conforme a necessidade da crise. Quanto à prorrogação do auxílio emergencial, nós já teremos em julho 80 milhões de brasileiros vacinados, né? E isso já cria uma imunidade de rebanho que vai arrefecer a transmissão do vírus. Então, talvez a gente já possa, a partir de julho, ter uma retomada muito significativa da economia. Mas uma última pergunta, eu acho, pelo tempo. Dá tempo. Deputado, eu queria retomar aqui o caso do seu colega Daniel Silveira, do deputado Daniel Silveira, da prisão dele após críticas ao Supremo Tribunal Federal. Alguns parlamentares com quem eu conversei disseram que passaram a se sentir um pouco acuados depois da prisão dele. Eu queria saber se esse é um sentimento generalizado hoje no Congresso, de que nem os parlamentares podem mais criticar abertamente o Supremo Tribunal Federal, a despeito do mau gosto das críticas e do tom utilizado pelo Daniel Silveira. Não, nós temos imunidade material e inviolabilidade do nosso mandato. Essa medida contra o deputado Daniel Silveira foi totalmente fora da regra do jogo, né? Nem tinha mandado de prisão em flagrante, nunca existiu. Então, foi uma excrescência. Eu votei pela soltura dele porque eu não concordei com a forma como o Supremo Tribunal Federal tomou a medida, né? Não podemos ter preso político no Brasil, preso por crime de opinião. Isso, quem não gostou pode entrar com processo de injúria, calúnia e difamação, como todos nós que formos ofendidos podemos fazer, é o que a lei permite, né? Eu não concordo com a medida que foi tomada, eu acho que nós não devíamos ter referendado essa medida aqui no Parlamento, mas foi a decisão da maioria, foi voto vencido. Eu acredito que não, os parlamentares não estão acuados, os parlamentares sabem das suas prerrogativas, né? E o Supremo também sabe das suas limitações.
né? Embora esqueça disso muitas vezes. Mas eu penso que daqui para frente tendemos a acalmar os ânimos, né? E esse inquérito da fake news é um inquérito que foi criado pelo próprio ministro Alexandre, onde ele é o criador do inquérito, ele é a vítima e ele é o julgador. Então, isso também é uma coisa que precisa ser repensada. No futuro, isso vai ser contestado como a Lava Jato está sendo contestado agora. Os fins não justificam os meios. Todos temos que respeitar a lei, até os agentes da lei, né, que são juízes e promotores. A lei é para todos. Deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Opinião no Ar. Até a próxima. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Estamos de volta. E aí, Silvio? Teve encontro, então, do presidente Bolsonaro com o presidente da Câmara, Arthur Lira. É isso? Agora de manhã. Leio aqui que os dois se encontraram hoje de manhã e o presidente Jair Bolsonaro fez questão de levar o presidente da Câmara, Arthur Lira, ali à frente do Palácio do Planalto e fez uma declaração de que não há problema nenhum entre nós. Abre aspas, conversei com o Lira, não tem problema nenhum, zero problema. O que nós queremos juntos é buscar maneiras de contratarmos mais vacinas. É isso. Constantino, quer dizer que você vai sair aí para uns dias de folga, é isso? A partir de amanhã não temos você nem na semana que vem, é isso? Um descansinho mental, quero crer que merecido, Lacombe. Você está se despedindo em grande estilo, você viu hoje no começo do programa. Então, vamos ver se ele vai conseguir ficar longe do celular, dos tweets, né, das lives. Acho difícil, mas aproveite então esses dias de folga com a família, consta tudo de bom. Obrigado aí, Silvio, Amanda. Opinião no Ar volta amanhã, 11h47 da manhã, falando de vacina contra a Covid. Até lá.